Desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu vos tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Olá, tudo bem? Vamos mais um dia, mais uma palavra de Deus do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu vou ler hoje uma palavra aqui, mas por enquanto eu não vou dizer aonde que está escrito, para que não venha a malícia já quando eu falar o texto, falar o capítulo, o versículo, você já vai saber, vai falar isso, que talvez já venha uma malícia dentro do seu coração. E eu não quero que essa malícia venha entrar no seu coração de acordo com essa palavra. Então eu vou ler esse versículo e depois eu vou falar aonde está escrito. Amém? Versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumido. Então Deus está falando, eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, filhos de Jacó, não foram consumidos. Por isso que eu não destruí vocês, porque eu não mudo. Eu fiz uma promessa. Amém? Aí no próximo versículo está escrito aqui: desde os dias de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu vos tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de nos tornar? Então Deus está falando assim, desde os tempos dos seus pais, isso no tempo, tá vendo, né? Há muitos e muitos anos, imagine o tempo de hoje. Então, desde os tempos de vossos pais, desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor. Venham para mim que eu vou para ti. Venham, busquem a mim que eu vou até a ti. Então, Deus não vai até nós. Nós temos que buscar a Deus. Nós temos que ir até Deus, né? E às vezes a gente acha que não estamos desviados, não estamos afastados, não estamos longe de Deus. Mas aqui a gente percebe que Deus está falando que não se desvie de mim. Os seus pais se desviaram de mim. Há muito tempo atrás vocês estão longe de mim. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós outros. Amém? Aí diz o Senhor dos Exércitos. E vós dizeis, em que havemos de nos tornar? Nós fazemos tudo. O que nós temos que fazer? Nós já fazemos tudo. Nós damos sacrifício, né? Nós andamos segundo os estados. Eles achavam que andava. Nós fazemos tudo. Nós servimos a um só Deus. Nós fazemos sacrifício. Nós fazemos isso, fazemos aquilo. Eles achando que estava tudo correto. Aí você vê aqui no versículo 13, as vossas palavras, Deus está falando, foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Então Deus está falando, vocês falam duro contra mim. E ainda pergunta por quê? E o que nós estamos falando contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Inútil é servir a Deus. O que nos proveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? O que adiantou a gente fazer tudo isso? Aí no próximo versículo fala assim, agora, porém, nós, o povo está falando, nós consideramos bem-aventurados os soberbos. Então a gente vê que os soberbos são bem-aventurados. Os que cometem piedade certamente prosperam. Aqueles que cometem impiedade certamente prosperam. E até os que tentam o Senhor escapam. Então você vê que o povo estava falando o quê? Inútil é servir a Deus, porque aquele que faz as coisas erradas prospera. Aqueles que não guardam os estatutos do Senhor
andam bem e zombam de Deus e nada acontece, né? Então, você vê que o povo estava sendo duro com Deus. O povo estava sendo duro, rúdico com Deus. E nós não podemos, nós temos que depender, nós somos dependentes de Deus. De fato, temos que depender, mas tem muita gente que tem uma soberba bem sutilmente com Deus e quer colocar Deus na parede e quer achar que Deus é obrigado a fazer alguma coisa. Você vê, Deus não faz por amor, não destrói, como ele disse aqui, do tempo dos seus pais vocês não andam nos meus estatutos, mas eu fiz uma promessa e não destruirei. Por isso que eu não destruí a humanidade. Então, você voltando no versículo 6, está escrito assim: eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu, o Senhor, não mudo, o que eu falei. Mas você não precisa cobrar a Deus, a gente não precisa cobrar a Deus. Deus, a única coisa que Deus fala é lembra-me. Então quando a gente tem que falar, Senhor, lembra-te que o Senhor fez uma promessa. Senhor, lembra-te, Senhor, que todas as feridas, Jesus levou na cruz, sobre a cruz, todas as nossas maldades, enfermidade, pecado, lembra-te, Senhor. Então Deus fala assim, lembra-me, né? Quando eu vejo assim como a gente, né? A gente tem um compromisso, eu tenho um compromisso, mas às vezes a gente precisa que alguém nos lembre, não cobrar, lembrar. Às vezes você tem que ir em tal lugar, às vezes você coloca um celular para despertar a tal hora, mas não porque você vai esquecer, mas para lembrar você, é mesmo. Você coloca o celular para despertar para um remédio, você sabe que tem que tomar um remédio, mas aí o despertador ou alguém fala, você tem que tomar um remédio, tá te lembrando, não tá te cobrando, vai ter que tomar remédio, senão você vai morrer. Não, alguém tá te lembrando. Então Deus fala assim, lembra-me. Então quando a gente tem que falar com Deus, a gente for falar com Deus, nós temos que lembrar, lembra-te, Senhor, com toda reverência, porque Ele está no céu e nós estamos aqui na terra. Então lembra-te, Senhor, das promessas, Pai. Não posso dizer a Deus, o Senhor tem que fazer, o Senhor é obrigado a fazer, que isso? Deus é Pai, igual nós somos pai, que alguns são pai, talvez você não é pai ainda, quem está assistindo, mas um dia você vai ser, ou mãe, ou se você provavelmente tem um pai ou uma mãe, você, uma tia que você foi criado, um avô, você não vai falar assim com a pessoa que te criou, que te, né, deu tudo de bom e melhor. Você vai falar, olha, lembra aquele dia que você prometeu um sapato para mim? O filho chega pro pai e fala, lembra aquela vez que você... Lembra que eu estou precisando? Você nunca vai cobrar. E assim é a mesma coisa Deus. Então eu vou ler aqui o outro versículo, você já vai entender qual que é o capítulo. Então assim, vamos ler do começo de novo. Eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não fores consumido. Desde o dia de vossos pais, desviaste dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizem, aonde nós temos que nos haver? Aí no versículo 8. Roubará o homem a Deus? Né? Então agora você talvez já sabe que é o Malaquias 3. Roubará o homem a Deus? Deus está perguntando. E aí Deus fala, Deus pergunta, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Então ele fala assim, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizem, em que havemos te roubado? Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. O Senhor falou. Então, Deus está falando aqui, desde os tempos dos nossos pais, se desviaste de mim. Desde o tempo, e como eu sou o Senhor, não mudo, como eu sou justo, o que eu prometi, eu não vou destruir, por isso que eu não te destruí. Esse povo não foi destruído, porque eu sou o Senhor e não mudo, por isso eu não destruí. Mas tornai-vos para mim, e eu vos tornarei para ti. E vocês perguntam, no que temos que nos tornar, voltar para Deus? Aí Deus fala, Deus fala assim, roubará o homem a Deus?
Vocês podem me roubar? Todavia vós me roubais. Vocês estão roubando a mim direto. E pergunta no que estamos errando? No que estamos roubando? Com maldições sois amaldiçoados, porque me roubais vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal. Não é bênçãos, né? Todo mundo fala bênçãos, mas está no singular. Uma bênção, porém essa bênção é a bênção que vai deixar você abençoado. Não é rico, é abençoado. Rico é uma coisa, próspero é outro, né? Tem outros vídeos aqui no YouTube que falam de prosperidade é uma coisa, riqueza é outra. Mas você pode ler, mas você veja o seguinte, que a gente vai analisando. Quando se fala em oferta, dinheiro, dízimo, né? Depois senão vai estender muito esse vídeo. Você vê que é o que toca na humanidade, no coração das pessoas deste mundo. Quem é apegado ao dinheiro, quem é apegado às coisas desse mundo, ao materialismo, ele acha que, né? Ele já distorce. Eu li tudo isso aqui, talvez tem pessoas até que talvez saiu até do vídeo, na hora que eu li do dízimo, né? Mas você vê que quando você coloca que importância tem as coisas materiais, né? Deus está pedindo apenas que você dê um pouco para a obra de Deus. Não que você vai sacrificar, você vai dar 50%. Está pedindo um pouco só. E para que haja mantimento na minha casa. Né? É mantimento da palavra. Para que pague uma água, luz. Né? Se algumas denominações usam exageradamente, vai se ver com Deus. Um dia, como o versículo anterior, o vídeo anterior do YouTube, o vídeo anterior a esse, eu coloquei que todos nós seremos julgados. Então, você faz a sua parte, faça a sua parte. Que nem aqui naquela época, muitos também não eram fiéis. O povo levava o seu melhor para sacrificar a Deus, e podia ser que alguns, como os filhos de Levi, né, de Eli, aliás, os filhos de Eli não eram os fiéis, tal, como você pode ver. Então você vê, daquela época, há quase 5.000 anos atrás, 5.000 anos, 2.000 anos, 5.000, não é 1.000 anos atrás, não é 300 anos atrás. Do tempo de hoje a igreja mudou, tem de 100 anos para cá. Não, é 5.000 anos mais ou menos atrás. Já aconteciam isso, já acontecia essas coisas, que é do ser humano. Ser humano, é por isso que teve uma vez que Deus falou que se arrependeu de ter feito o homem, que vou destruir, porque não tem jeito. Que aí veio o dilúvio e tal. Então você vê que é da natureza, não é os tempos de hoje, isso aí já vem. Mas porém, nós temos que guardar os mandamentos de Deus, como no versículo, como no vídeo anterior eu preguei, nós falamos sobre a palavra de Deus é verdadeira, então eu tenho que seguir. Amém? O que vão fazer, aí se você só sabe, aí, vai até a direção, estão fazendo isso. Ou se a igreja toda, eu trocaria de ministério, então. Que se eu vejo que o lugar, às vezes pode ser um ou outro que você vê, ou sei lá, não sei. Estou falando assim, mas se não temos prova, mas se eu tenho prova que um tá fazendo coisa errada, se a pessoa, a gente leva dízimo na igreja e tal. Bom, enfim, nós não vamos julgar, né? Mas você pode levar a direção, tudo. Amém? Então, mas o que eu queria dizer também é o seguinte, que todo ser humano, ele, queira ou não, acaba sendo dizimista. Você fala assim, eu não vou levar dinheiro na igreja, já fala que é dinheiro, né? Não é nem uma oferta, não é nem um fruto que você está levando, porque na verdade o dízimo
é a 10ª parte do que você recebe. É como se fosse uma semente, né? Você pega o abacate, você não come o abacate todo. Tem uma parte que é mais de 10%, você tira, que é um fruto para gerar uma outra árvore, né? O dízimo, na verdade, é uma semente que você vai deixar para que outras palavras sejam ganhas. Se você hoje está na igreja, você está sentando no banco, porque alguém um dia plantou, alguém um dia deixou a semente, que é o dízimo e a oferta. Então, o dízimo e a oferta nada mais, nada menos é do que você deixar uma parte do que você recebeu, né? Eu recebi o fruto do meu trabalho, eu recebi, né? Naquela época eram os bois, eram as ovelhas. Eu recebi hoje um valor do fruto do meu trabalho. Então essa oferta eu vou tirar a semente, que é o dízimo. Tiro a semente para que venha prosperar, para que haja mantimento, para que gere, né? Enfim, então se você, a pessoa fala, então a pessoa olha como se fosse um dinheiro, não olha como se fosse uma semente. Quando a pessoa olha como é uma semente, a visão já muda. Quando você olha que você vai ofertar, você vai levar o dízimo, que Deus está pedindo, mas Deus não vai usar? Claro que vai. Ele não vai usar, ele não precisa pegar na mão, mas ele usa os homens de Deus para uma rádio, uma TV, depende da igreja que tem TV, e vai trabalhando, vai pagando, vai levar uma cesta básica, vai ajudar uma família ou outra. Então, é Deus agindo na vida dos profetas daqui da terra, dos pastores, dos bispos, do obreiro, quem for. Amém? Então, quando eu olho que é uma semente, você já enxerga diferente. Agora, se eu olho que é um dinheiro, então já olho diferente, já olho com malícia. Por isso que eu falei do início, eu nem vou falar o que, senão você já entra com malícia. Então, a malícia é o que destrói o homem. Deus ia destruir, na verdade, Nínive por causa da malícia. Ele falou, a malícia chegou até a mim. Pode ler lá em Jonas, no começo já fala, no primeiro capítulo. Deus mandou Jonas a Nínive por causa da malícia. Então, a malícia é o que corrói os crentes hoje nas igrejas. É a malícia. Então, e outra coisa, como eu falei, se a pessoa, todo ser humano, ele é dizimista. Ou é para Deus ou é para o diabo. Porque se você não levar, não é amedrontando você, não é colocando você em pânico, dando um choque em você, não é para atemorizar você, mas que na verdade todo ser humano é dizimista, seja ou para Deus ou para o diabo. Porque se você não leva para Deus, o diabo vem, ele toma de você, né? Então tem muitas pessoas que dá o dízimo mais do que, vamos supor, que ele estivesse na igreja. Ela tem o vício do cigarro, quanto que ela não gasta? Tem bebida, cachaça, se ela tem um carro quebra, algo quebra, tudo é o devorador que está escrito aqui. Então o diabo vai e tira a parte dele, a 10ª parte, porque todo mundo deixa o dízimo, entendeu? É igual com a pessoa que faz falcatrua, né? A pessoa faz falcatrua em alguma coisa no trabalho. Essa pessoa nunca tem nada, ela nunca prospera. Por quê? Porque ela está fazendo falcatrua, ela está dando o dízimo dela maligno. Então, quando a pessoa faz conquista, o diabo vem, arranca parte dele. Ele arranca com tudo, ele tira tudo, entendeu? Então, quando você passa, muitos que gastam sei lá quanto com remédio, acaba sendo dizimista. Todo mês eu deixo tanto na farmácia, tantos meses eu deixo tanto no boteco, na botequim, nas boates, sei lá que for. A pessoa está sendo dizimista e não está sabendo. Mas pelo menos eu estou curtindo. Não está, porque essa pessoa depois vem a cobrança, né? Vem a depressão, depois em algum lugar que esteja pode correr risco de uma hora a conta chega. Enquanto está usufruindo, né? Ele pensa que está usufruindo. E quando a pessoa está no caminho de Deus, é que assim, quem nunca teve não sabe. Eu acho que vai falar sobre os crentes, tudo parado, tudo, né? Tudo bitolado. Não. Porém, quando você se entrega no caminho de Deus, você vê o véu que se rasga, você enxerga um outro mundo, né?
você vê um mundo de paz e alegria, pode passar privações, pode passar, sufoco, guerra, luta. Porém, a minha paz vos dou, que Jesus disse, está dentro de mim. Eu tenho paz, sei que vou vencer, oro a Deus. E se Deus levar, a gente sabe para onde vai. Agora quem é do mundo não sabe nada, quer viver, quer curtir, quer balada, quer correr, quer não sei o que, quer jogar bola, quer isso, quer aquilo outro. E acaba não sabendo, vai vivendo a vida do jeito que a pessoa acha que é, e o maligno acaba gostando disso. Porque, mas aí você fala assim, mas se o maligno, por que o maligno não destrói as pessoas? Porque por enquanto está sendo testemunho para ele, está sendo ferramenta para ele, está fazendo as coisas para ele. É igual um bandido, você fala, pô, mas o bandido faz isso, faz aquilo, ele cai, toma tiro, não cai, porque é ferramenta do maligno. Mas o dia que não for, se ele se voltar para Deus, Deus livra. Mas a hora que ele fala, não quero mais nada não sei o que, e vou parar, mas não vou, não é porque Deus, é porque eu cansei. Bom, então era isso que eu queria passar para vocês hoje, que de um jeito ou de outro a gente acaba sendo dizimista. Amém? De um jeito ou de outro a gente acaba tirando a semente do fruto do nosso trabalho. Se você não tirar para Deus, o diabo vem e toma. Ou você acaba deixando na mão do diabo. Então é isso que eu queria te dizer, queria te falar, porque muitas pessoas hoje, elas são... por isso que a palavra de Deus fala que o avarento não herdará o reino de Deus. Porque o avarento não é porque ele é mesquinho. Ele é mesquinho, mas só que da onde vem a origem do mesquinharia? É porque o Deus dele é o dinheiro, então ele tem aquilo lá. Então, ai de alguém falar, vai entregar, né? É o Deus dele, é o dinheiro. Então, toda pessoa avarenta, ela idolatra o Deus dela, que é o dinheiro. Amém? Então é isso que eu queria passar para vocês. Que Deus falou, como nós lemos aqui: volte para mim e eu voltarei para vocês. Roubará o homem a Deus? Alguém pode roubar a Deus? Você vê que Deus fala, alguém pode roubar a Deus? Todavia vós me roubais, e ainda pergunta no que roubei, em que roubamos? Então Deus está falando assim, todavia vós me roubais. Vocês sempre me roubam e perguntam no que nós roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. É nisso que vocês estão me roubando. Deus está falando aqui bem claro. No versículo 9 fala assim: com maldição sois amaldiçoados. Com maldição sois amaldiçoados. Então, não é Deus que vai amaldiçoar. A maldição do não dizimista, a maldição de eu não entregar para a obra de Deus, e eu vou entregar em outro lugar, seja na cachaça, seja no vício, seja uma peça de um carro que quebra, alguma coisa na minha casa que quebra, pega fogo, não sei o que, quebra algo, quebra aquilo outro, a comida estraga. Então, com a maldição de eu não levar para Deus, com a própria maldição, sois amaldiçoado. Então tá isso aqui. Então, com a maldição sois amaldiçoado, porque me roubais, vós, a nação toda. Vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir, então você pode fazer, não quer dizer que eu vou fazer uma prova com Deus, mas quando eu entrego para Deus, de coração, fazer prova de mim, Deus vai ser fiel. Deus vai ser fiel. Fazer prova de mim. Então, quando eu levo para Deus, aí você vê assim, que as portas se abrem. Puxa vida. Então Deus está provando para você. Amém? Depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas, então as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha
a maior abastança. Amém? E por vossa causa repreenderei o devorador. E por vossa causa repreenderei onde ia devorar o seu dinheiro, ia quebrar alguma coisa, e por vossa causa repreenderei o mal que vim devorar. Amém? Devorar para que não vos consuma o fruto da terra. O fruto da terra é tudo que você, aqui no agricultor, né? Mas e a vossa vide no campo não será estéril. A vossa vida, então, tudo que eu plantar, tudo que eu fizer, o meu trabalho, se eu sou boleira, se eu faço almoço, vai prosperar. O meu campo não será estéril, diz o Senhor. E todas as nações vão ver. Amém? Tem aqui embaixo, que no final fala assim, no último versículo aqui, 18, fala assim: então vereis outra vez a diferença. Outra vez. Então vereis outra vez, então, que um dia teve diferença. Mas nessa época, como eles estavam andando longe de Deus, afastaram de Deus, e eles estão falando: no que é que nós estamos longe do Senhor, para que nós venhamos chegar até a Ti? Mas então ele fala assim: então vereis outra vez, versículo 18, Malaquias 3:18, outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, aquele que serve a Deus, ele dá o dízimo para a obra. Aquele que não serve a Deus, dá o dízimo maligno. Acaba aí no devorador devorando tudo. É uma forma do maligno reter a parte dele. Porque o maligno, ele quer sempre imitar as coisas de Deus. Ele quer sempre imitar a Deus. Ele quer ser igual a Deus. Então, como Deus pede dízimo, ele pede também. Só que ele é mais astuto, né? Ele vai. Ele não pede, ele invade. Deus quer morar dentro da gente. Você vê como ele gosta de imitar. Deus quer habitar dentro da gente, Espírito Santo, só que ele pede permissão. Eis que tua porta e bato. Se abrir, então eu tenho que abrir meu coração para o Espírito Santo entrar. Agora o maligno não, ele já vai e entra se você não tiver. Se a casa estiver vazia e varrida, ele entra e leva 7 pior com ele. Então você vê que ele já vai e invade. Se você é fiel a Deus, Deus, eu recebi pelo ar que eu respiro, eu consegui, eu estou respirando aqui, Então o seu trabalho, poxa, nada mais justo do que eu tirar uma semente para a obra de Deus. E se eu não faço isso, pode ter certeza, pode ser crente, pode ser o que for. O maligno vem e devora e tira. Pode ter certeza. Amém? Então ele fala assim: e outra vez, depois que se voltarem para mim, né? Como diz aqui, se voltarem para mim, eu me voltarei para ti. E aí então vereis a diferença. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O ímpio está feliz. Aí Deus está falando: você está falando que o ímpio está feliz? Volte-se para mim, que eu me voltarei para ti. E vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém? Era isso que eu queria passar para vocês. E peço que vocês compartilhem esse vídeo. Você que gostou da palavra, viu que Deus falou com você e Deus pode falar com mais pessoas. Amém? Então compartilhe esse vídeo, divulgue, dê like aí, ajude o nosso canal e comente que você algo sobre a palavra, uma experiência que Deus tenha com você, sobre essa palavra que nós lemos aqui, algo que aconteceu com você, que está acontecendo com você hoje, que um dia aconteceu com você. Eu lembro que quando eu não me andava no caminho de Deus, ia para a igreja, fazia tudo, cantava louvor, tudo, era até diácono, cantava na igreja, tudo, porém, eu estava afastado de Deus, como Deus está falando aqui. Se volte para mim, mas o povo fala assim: mas eu vou me voltar como, se eu estou no teu caminho? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Então, se volte para Deus, que eu me voltarei para você. E vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e o que não serve. Então, comente aí se aconteceu algum dia com você isso, se está acontecendo, amém? Ou se você sabe de alguém, e comente aí, dê o seu testemunho também, amém? Dê o seu like e nos ajude o nosso canal
a divulgar para mais pessoas em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe todos grandiosamente em nome do Senhor Jesus. Amém.